Salve, salve, tropa, tudo bem com vocês? Hoje tá aqui o outro canal, mas hoje, galera, estou aqui para basicamente contar a minha experiência fazendo o teste de ranking. Eu fiz o teste graças ao Wesley, eu não ia ter feito se não fosse o Wesley. E agradeço muito a colaboração do avaliador, por causa que eu tava bem lagadinho ontem, que no caso foi quando eu fiz o teste. E eu queria contar algumas coisas para vocês. Primeiro, eu não achei que eu fui tão bem no teste, mas também eu me senti meio impossibilitado nesses modos de Sword, por causa que eu tava lagado. No Crystal eu nem cheguei a gravar também, por causa que eu tava lagado demais, tropa, não dava pra gravar assim. Bem, mas assim, eu gostei bastante de fazer o teste, já eu mostro o resultado aqui pra vocês. E o de Mace me decepcionou um pouco, sinceramente, mas tudo bem, né, tropa? A gente tá aqui pra melhorar cada dia mais. Bem, mas basicamente a gente foi Sword, não tinha as poções antes que me perguntem. Axe, UHC. Não sei daqui a SMP, que era tudo parecido. Mace e Crystal. Os kits não eram exatamente esses, mas sendo que é só pra fazer uma demonstração. E além disso, eu vou usar mais esse mundo, né? Então, é só pra fazer uma demonstração. Bem, mas continuando. Basicamente é assim que a gente vai melhorando, né, tropa? Um mod tava usando de Java, faz um tempinho que eu não jogo com mod de Java, então um dos motivos de eu não ter ido tão bem no teste. Mas também um dos grandes motivos é que mais o lag, né? Mas tudo bem, e o cara era muito bom, eu tô deixando aqui uma print que eu tirei do cara. Não do quanto a gente tava jogando, do site oficial do Tier Test. E basicamente é isso, eu vou estar mostrando aqui um pouco da gameplay pra vocês e vou estar falando as minhas considerações. Bem, tropa, nesse primeiro teste, que era o de Sword, eu fui muito mal por causa que tava lagando. O cara às vezes dava um teleporte na minha câmera. É claro que o ADV gravador tenta deixar o mais fluido possível, mas pra mim não tava nada fluido, sinceramente. Então ficou bem difícil ficar adivinhando onde o cara tava. E muito provavelmente eu só consegui o resultado que eu vou mostrar no final de eu terminar de explicar esse tier quando quanto eu tirei, sabe? Eu acho que eu só consegui por causa que eu consegui às vezes acertar alguns críticos, eu tinha alguma movimentaçãozinha ou outra, apesar de que o cara era infinitamente melhor do que eu, mas eu consegui desenrolar bem o jogo. Então, fui muito mal, na minha opinião, mas eu acho que no Sword eu consegui me desempenhar bem, mas nos próximos não posso falar a mesma coisa, mas tá aí o PVP entre nós dois. E pode ver até que dá uma lagadinha às vezes quando eu entro dentro da hitbox dele. E isso é normal, sabe? Em todos os PVPs que eu vou contra alguém acontece isso quando eu entro dentro da hitbox. Mas é isso. Bem, tropa, já no HC, como eu disse, foi muito mais diferente, já que basicamente foi uma nota bem horrível. Assim, digamos, tava lagando muito mais o meu celular do que deveria estar lagando, sabe? Tanto é que eu acho que depois de algum desses X1, meu celular crash e sai do Mine. E tropa, esse mundo parecia estar bem pesado, eu acho que foi algo que contribuiu também para minha nota. Mas tudo bem, tropa. É como eu disse, qualquer coisa depois é só ir lá e fazer outro tier test, né? É para isso que existem, sabe, treinos. Eu queria ter tirado uma nota maior, queria ter tido um desempenho maior. E basicamente eu não usei muito teia de aranha, algo que eu acho que eu me arrependi depois, né? Já que não dá pra fazer, sabe, não dá pra repetir o teste, né? É só você fazer um teste de UHC e pronto, depois de um longo tempo, né? Bem, como vocês podem ver, né, eu tirei ali uma nota baixa, mas sendo que depois ele no meu privado falou que era outra nota. Eu tô confirmando isso com ele ainda, mas tudo bem. Bem, tropa, deu muito trabalho ganhar dele. Quer dizer, deu muito trabalho. E eu me surpreendi com a nota de OHC, sabe? Na verdade, eu não me surpreendi, né? Mentira. Faz o quê? É a vida. Tá, mas sendo que
por causa do lag, por causa de mais algumas outras coisas, eu não consegui ter um desempenho muito bom. Então, agradeço a ele por ter entendido que eu tava lagado. E, sabe, ele é muito bom, muito gente boa também, eu achei pelo menos. E é isso, tropa. Eu acho que né, em algumas horas do PVP de UHC eu consegui escapar bem dele, sabe? Mas sendo que não foi o suficiente pra ficar vivo, sabe? Não foi. É. Mas sendo que eu me surpreendi com o resultado final, tropa. Vocês vão ver o. Eu deixei uma print, né, já antes, mas eu vou deixar de novo. E eu gostei muito, tropa, de um PVP com ele, sério. Mas eu achei muito difícil e tava muito lagado também. Mas sendo que no Crystal PVP eu me surpreendi, eu vou ser bem sincero, tropa. Nas duas primeiras não muito, mas na terceira, tropa, eu acho que foi o que garantiu minha nota, sabe? Mas é isso, tropa. No mês PVP, como eu disse, eu me decepcionei um pouco, mas é a vida, né? Então vamos pro próximo. Gnomo estava andando em cima do asfalto. Foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. Depois ele viu um mano e percebeu que quando ele pisou no sapo, o sapo morreu. Ele correu muito pra não ser pisado. Depois aí ele encontrou um cavalo. Ele correu tanto que até encontrou um sapo. Ele bicho salto e correu até o mato. No Axie PVP eu fui incrivelmente ruim. Sério, sem zoeira. Eu fui incrivelmente ruim. Por causa que aí era o ápice do lag, sabe? Foi o ápice do lag, tava lagando demais no Axie PVP. E além disso, o cara começou a se teleportar na minha visão. Na minha, não na dele. Não na de vocês, no caso, né? Por causa que, como tava lagado, tava bem menos de 30 FPS. Eu diria que tava uns 15, 10 FPS o meu jogo. Então tava bem difícil fazer as coisas, né? Mas sendo que eu teria ido, sabe? Eu acho que 100% melhor, sabe? Eu teria jogado 2 vezes melhor. Mas eu acho que ainda não seria o suficiente pra derrotar ele, sabe? Por causa que ele é extremamente bom, né, tropa? Então, eu não gostei muito do resultado, mas eu achei um resultado interessante, tropa. Eu achei. Corrigindo meu erro, eu não achei um resultado interessante. Bem, tropa, no SMP não foi muito diferente do Sword, mas sendo que ao invés de continuar insistindo no meu erro de gravar, eu decidi parar de gravar. Assim, eu não conseguia mostrar tudo pra vocês. Mas é a vida, tropa. Mas, sabe, eu joguei bem no SMP, sabe, eu acho que foi o melhor. Não, foi o segundo melhor que eu joguei, eu acho que o melhor que eu joguei foi no Sword mesmo. E, tropa, basicamente, qual é o nome? No Crystal foi o melhor de todos que eu joguei. E Mace, mas sendo que a Mace eu esqueci de tirar a textura. Não, de colocar a textura, que tira aqueles textos enorme que deixa na sua tela. E daí atrapalhou um pouco, né? E por isso eu peguei aqui, uns resultados que eu já vou mostrar. Mas, tropa, obrigado de verdade a todos vocês que assistiram esses fracassos totais. Mas sendo que tá aqui o meu tier test, o resultado. Eu postei no TikTok, então quem veio pelo TikTok soube antes, né? Mas, tropa, de verdade mesmo, eu achava que dava pra ir melhor, mas, sabe, eu acabei falhando em algumas coisas, né, tropa? Bem, mas eu gostei muito de fazer esse tier test, apesar de que eu poderia ter ido melhor, mas por causa do lag eu não fui e também por causa de algumas outras coisas, né? Mas assim, eu agradeço de coração mesmo a todos vocês que assistiram meu conteúdo, né?
dá trabalho fazer conteúdo. Primeiro tier teste, muito lag, mas até que consegui me desenvolver bem contra o top 5.000 e pouco, né, global, e um dos melhores BR, provavelmente. E eu acho que eu consegui me ir bem, né, tropa? Bem, agradeço de coração a todos vocês que assistiram e até o próximo vídeo. Então aqui os resultados.